Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista de economia que pode ouvir a esta hora na Renascença e está sempre disponível em podcast e em rr.pt. Hoje vamos olhar para temas que estarão com toda a certeza na agenda da concertação social nos próximos tempos. Legislação laboral, segurança social, o futuro da economia portuguesa. Haverá ainda tempo para um olhar sobre o estado político do país e para o crescimento do populismo em Portugal e por todo o mundo. O nosso convidado de hoje é licenciado em Economia pelo ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. Como professor, lecionou no ISCTE, o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Foi deputado, secretário de Estado e ministro representante do PS, sempre com a tutela de áreas como o trabalho, a segurança social ou a economia e o desenvolvimento. Nasceu na Marinha Grande, em 1953, para lhe poupar as contas está agora com 72 anos. José António Vieira da Silva é o convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. Olá, bem-vindo ao Dúvidas Públicas. Numa reação ao programa do Governo, o presidente do PS prometeu no último domingo que o partido seria ainda mais oposição, dada a aproximação da AD à Iniciativa Liberal e ao Chega. José Luís Carneiro também já criticou a apresentação de medidas que não constavam do programa eleitoral, nomeadamente na área laboral. Foi surpreendido pelo programa de governo? Não fui muito surpreendido. Em primeiro lugar, meus cumprimentos, um agradecimento pelo convite. Não me surpreendeu muito o programa de governo, já que ele vem na linha quer das ideias, quer principalmente da prática do governo de Montenegro, que esteve em funções principalmente no ano de 2024. Ou seja, um governo que não traz grandes novidades do ponto de vista político, do ponto de vista económico, que centra muito da sua atenção na construção de mensagens, mais do que na propositura de ações relevantes. E esta dissonância entre o que é discutido na campanha eleitoral e depois o que é apresentado na Assembleia da República em termos de programa de governo não é nova. Não é nova neste governo, nem é nova no PSD. Se nós nos lembrarmos, obviamente que isto é um período muito crítico, muito complexo, mas se lembrarmos do que foram as promessas eleitorais de Passos Coelho em 2011 e o que é que foi depois da sua prática, vamos encontrar muitas diferenças. E isso tem sido algo comum aos governos do PSD, PPD. E, portanto, desse ponto de vista não me surpreendeu muito. Talvez a dimensão e a centralidade de algumas áreas, que foram já, aliás, algumas delas citadas, das novidades ou dos ângulos que se pretende aprofundar, por exemplo, na área do trabalho, mas noutras áreas, na própria saúde, migração, sim. Na saúde talvez um pouco menos. Surpreendeu-me que, de facto, é bom que as propostas de mudança que queremos fazer sejam escrutinadas em campanha eleitoral. Nem sempre isso acontece. Vamos lá contar consigo para começar a olhar para algumas delas. Sim. Uma das medidas que está a causar para já mais reações é a questão da alteração à lei da greve, para conciliar os serviços mínimos com as paralisações, ou pelo menos é essa a explicação que é dada. Os próprios sindicatos até já admitiam como forma de combater esta medida uma greve geral. A lei da greve precisa de ser alterada, na sua opinião? Em que sentido? Tenho muita dificuldade em responder afirmativamente. Não quer dizer que qualquer um de nós, um cidadão ou alguém que tenha desempenhado funções públicas de governo, não tenha, em alguns momentos, achado que algumas práticas grevistas tão próximas daquilo que ultrapassa a dimensão do instrumento. Mas, em geral, uma mudança numa área tão sensível como essas só se justifica se houver bloqueios significativos na aplicação dessa medida. E nós podemos perguntar aos portugueses, há bloqueios significativos no desenvolvimento do país por causa da utilização da greve? Comparemos os dados internacionais, nós não temos, estamos muito longe de sermos dos países da Europa que têm mais incidência de greves. Os sindicatos, infelizmente, na minha opinião, têm vindo a perder cada vez mais a sua capacidade de intervenção. Assiste-se com alguma preocupação ao nascimento de movimentos chamados inorgânicos, com alguma capacidade de desencadear em formas de luta mais agressivas, como as greves. Mas eu não creio. Muitas vezes o que se passa é que
a lei que nós temos não é bem aplicada. Tivemos algumas situações em que não foram aplicados serviços mínimos por incompetência do governo. Quem governa e recebe um pré-aviso de greve tem que estar preparado para ver tudo o que é que tem que ser feito. Por exemplo, numa das últimas greves da CP não foram decretados serviços mínimos, porque o Tribunal Arbitral considerou que não existia. O que é que o governo fez? O governo tinha que garantir as condições para que tivessem sido, como noutras ocasiões, fixados serviços mínimos. E essa foi de facto uma greve complicada e que complicada, mas a milhares de inexistência de serviços mínimos, eu não estou a dizer se tem razão, não tem, mas isso, claro, nós não podemos apreciar a existência da lei da greve em função da razão, porque senão é uma dimensão completamente subjetiva, é um direito constitucional e faz parte do nosso modelo de sociedade. Obviamente que se me perguntarem assim, vou ser completamente franco e direto. Se me perguntarem se está confortável com uma classe profissional que só faz greves à sexta-feira, e diz que os professores, às vezes nem é os professores, ou uma classe profissional que não fazendo greve, de alguma forma beneficia de outros fazerem greve à sexta-feira. Não estou confortável. Agora, as medidas têm que ser no debate político e no debate sindical que isso é contrariado. Porque, eu não quero usar assim imagens grosseiras, nós não vamos utilizar aqui uma bomba para matar um... Ou seja, só para sublinhar, não há necessidade efetiva, em sua opinião, de alterar a lei da greve? Não me parece, obviamente que o diálogo social poderá avançar nesse domínio e encontrar algumas... Mas volto a dizer... Repare, eu vou aqui também ser muito direto. Eu ouvi na televisão, se os meus ouvidos não me enganaram, um membro do governo, do anterior governo, dizer assim: isto dos serviços mínimos é muito difícil, especialmente quando há greve. Isto foi dito por um membro do governo, que pouco tempo depois deixou de ser. Qualquer pessoa que conhece minimamente que só há serviços mínimos para as greves. Portanto, não são difíceis, especialmente quando há greve. Só há serviços mínimos quando há greve. E, portanto, esse caso, estamos a falar da greve do INEM, foi, mais uma vez, não foram trabalhados, como tantas vezes têm sido. Há serviços de administração que estão preparados para isso. Portanto, não quer dizer que não haja situações complicadas. Há situações complicadas. Não quer dizer que, por vezes, e aí admito que se tenha que fazer alguma reflexão, que haja movimentos que não são bem greves, são paralisações de setores, até por pessoas que não são trabalhadores assalariados. Por exemplo, lembremos-nos de problemas que já existiram com os transportes de combustíveis. Se há legitimidade sindical para isso, aparentemente o sindicato começou essa greve, não estava tão corretamente organizado como deveria estar. Aparentemente, já não recordo exatamente os pormenores. Portanto, mas é melhor lidarmos com isso que lançarmos agora aqui uma convulsão, entre aspas, para ver se precisamos de uma nova lei de greve ou não. Acho que, de facto, não só servirá para desviar as atenções de assuntos mais relevantes. Entre as novas medidas apresentadas pelo Governo, ainda na área laboral, está também a possibilidade dos trabalhadores comprarem dias de férias. Acha que é execuível em Portugal com os baixos salários que temos? Ouça, mas alguém acha que os problemas que o país tem e os problemas que tem no mundo laboral têm a ver com a compra ou não compra de dias de férias? É mais um lançamento de um tema que só serve para confundir. Não é um problema. Não há uma reivindicação generalizada. Não há uma qualquer perturbação, qualquer sobressalto por existir ou não a possibilidade de comprar dias de férias. Portanto, é mais um assunto que só serve para desviar a atenção de assuntos relevantes, também na área laboral. Não vejo nenhuma necessidade disso acontecer. Acho que os instrumentos de flexibilidade que nós já temos e um investimento maior na contratação coletiva resolvem todos os problemas do que tem a ver com a relação entre trabalho e descanso. Não creio que seja preciso legislar. Deixe-me aproveitar a sua experiência nesta área específica e perguntar-lhe, e quais seriam aqueles que realmente seriam necessários resolver, aqueles problemas que realmente seriam necessários,
e a que este governo eventualmente não estará a dar atenção? Bom, eu não sei se estará ou não estará, porque foi curto Estamos a começar agora, não é? Foi curto o tempo do anterior governo, que é igual a este, com a mesma ministra na pasta, mas eu acho que basicamente há aqui há um elemento central nas nossas relações laborais que tem vindo a perder alguma capacidade de organização do trabalho, que é a contratação coletiva. A contratação coletiva, no modelo europeu, é o instrumento de regulação. Repara, só há uma área que eu conheça na nossa vida coletiva onde não são os órgãos de poder legislativo, nomeadamente, que têm a capacidade de criar leis obrigatórias. E essa área é a concertação social. Uma contratação coletiva, acordada entre sindicatos e empregadores, tem condições de fixar normas que são obrigatórias, são impositivas. Isto é algo, como disse, não conheço uma outra área em que isso seja tão claro como isso. E, portanto, na questão da organização do tempo de trabalho, nas férias, na flexibilidade das relações entre as duas partes, acho que o esforço para tornar a contratação coletiva mais eficaz, mais profunda, nós temos uma taxa muito elevada de cobertura de trabalhadores por contratação coletiva, na volta dos 80%. Mas, em muitos casos, isso não significa uma participação ativa, porque é a extensão que o Governo faz, a pedido das partes. Só para quem não percebe, eu explico muito rapidamente. Há um acordo entre uma associação, ou mais patronais, e outra, ou mais sindicais, e depois eles pedem ao Governo que faça uma portaria de extensão, ou seja, que estenda para todos os trabalhadores daquela área aquilo que ficou decidido nesse acordo. Mesmo que os trabalhadores e as empresas não sejam representadas para aquelas organizações. E, quando não há nenhuma oposição, que é a generalidade dos casos, o Governo faz Aplica. isso. Aplica. Claro. E, portanto, faz com que muita gente esteja coberta por normas. Mas pouca gente participa no processo de definição dessas normas. E, muitas vezes, a contratação coletiva é pobre. Limita-se a regular o aumento salarial e pouco mais. E o resto reproduz a lei. Ora, numa economia de mudança tão acelerada, quando nós vivemos uma situação como vivemos hoje, que é uma situação de escassez de mão de obra, já tivemos outras situações que eram marcadas principalmente por excesso de mão de obra, por desempregos elevados. Hoje estamos a viver uma situação de escassez. Todos os setores dizem não tenho, ninguém aparece. Bom, nessa altura, regular a flexibilidade é uma forma que as empresas podem ter para investir melhor, investir mais, modernizar. E, portanto, se me dissessem que áreas é que eu escolheria essa à cabeça. E depois, é algo que eu sei que não agrada muito a este governo, mas nós assistimos como cidadãos, no nosso dia-a-dia, principalmente quem vive nas áreas metropolitanas, a um conjunto de trabalhadores, os chamados das plataformas, cujo regime legal é muito duvidoso. Foi legislado, no sentido de... Isto é um assunto que não é português. Os tribunais de toda a Europa estão a apreciar se as pessoas têm contrato de trabalho ou não têm. Vamos lá ver. Isso tem dois efeitos. Muitas vezes há condições de trabalho indignas para os trabalhadores das plataformas e depois isso exerce uma pressão em baixa dos salários. Porque é assim mesmo, quando há salários muito baixos, isso faz puxar para baixo todos os salários. Não vou desenvolver esse tema, que eu acho que é muito intuitivo. Portanto, essas dimensões, julgo que seriam as dimensões. Eu também gostaria de ver mais ambição na negociação entre os parceiros sociais e o Governo sobre o que é que precisamos fazer para a chamada dupla transição. Digital e energético-ambiental. Dou um exemplo que eu já dei muitas vezes, infelizmente não consigo convencer ninguém da bondade desta ideia. Nós tivemos muitos progressos no combate aos problemas de acidentes de trabalho, ainda temos problemas, mas houve uma mudança radical, porque houve acordos nessa área e porque as empresas passaram a ter obrigações de ter serviço ou contratar serviço para ajudar à higiene, segurança, saúde no trabalho. Bom, porque é que um modelo desse tipo não é aplicado para que as empresas possam ter pequenas equipas apoiadas pelo Estado para facilitar a transição energética? Para dizer, bom, temos aqui um estrangulamento, porque é que não vamos
há aqui alguém que sabe tratar disso. E se não sabe tratar, sabe quem lá fora. E a mesma coisa para a questão digital. A questão digital é uma questão que todos os dias cria novos desafios às empresas. Eu tenho ouvido dados diferentes, quem diga que as nossas empresas estão muito atrasadas nesse domínio. Vi outro dia uma referência que há muitas empresas que já recorrem à inteligência artificial. Não sei muito bem quem é que tem razão, não conheço dados muito sólidos, mas que se pode fazer sempre muito mais, pode. E, quer faça às potencialidades, quer faça aos riscos. Porque há riscos para as empresas de estarem ligadas ao mundo digital. Uhum. Mas essas 3 áreas seriam áreas fundamentais. Podemos, contas redondas, entre apoios e prestações, reformas e salários da função pública, o rendimento de quase 2 em cada 3 portugueses vem do Estado. Contas redondas. E não incluímos aqui os pagamentos a empresas e fornecedores e prestadores de serviços. Podemos estar tranquilos sobre a sustentabilidade da segurança social? Eu acho que nos tempos que vivemos não podemos estar tranquilos sobre nada. Mas sobre essa questão eu recordo-me que a primeira vez que exerci funções governamentais nessa área foi em 1999 e já antes trabalhava nela e muitas vezes, quer dizer que já lá vão 26 anos. Nessa altura, muita gente dizia, será que quando chegar a minha altura ainda tenho reforma? Bom, a altura de muitas dessas pessoas já chegou e tem as reformas que são mais altas do que eram nessa altura, apesar de serem baixas. Portanto, a resposta a essa questão é muito uma resposta. A nossa economia e a nossa sociedade, como estão organizadas, têm sustentabilidade. Porque não existe segurança social fora do contexto. A segurança social é um sistema único, em que aquilo que as pessoas recebem, na sua maioria, tem a ver com aquilo que as pessoas pagaram, descontaram. E num lapso temporal muito longo. As pessoas às vezes não têm noção disso, mas se alguém com 20 anos começar a trabalhar e a fazer o primeiro desconto num mês, isso vai influenciar a pensão que ele vai receber, provavelmente daqui a 70 anos. Portanto, há uma relação, há um nexo marginal, neste caso, mas há um nexo, portanto, é um sistema complexo e muito interligado. Pois a questão é que a esperança média de vida vai aumentando. A idade da reforma também foi uma das alterações que foi introduzida numa reforma, num conjunto de reformas que foram feitas na Segurança Social em 2006, foi precisamente, aliás, estava no programa eleitoral do partido que ganhou as eleições, é bom lembrar isso, se lá forem ver, está lá escrito, mas com que a idade da reforma acompanha a esperança de vida, e depois isso foi concretizado através de normas, fotossustentabilidade e por aí fora. Portanto, a partir daí, nós passámos de uma idade de reforma de 65 anos para uma idade pessoal, agora não há uma idade igual para todos, há uma idade pessoal de reforma que andará à volta dos 66 anos e 6 meses, 5 meses, por aí fora. Está tudo certo, vamos ver a nossa demografia, não é? Tudo, porque isso tem a ver com... Houve na altura da Troika houve um aumento mais acentuado, mas agora passemos por cima disso, mas tudo tem a ver com o facto de nós já hoje temos maior esperança de vida que aquela que tínhamos antes da pandemia. E a pandemia, infelizmente, provocou uma diminuição da esperança de vida, principalmente aos 65 anos, que é aquela que conta para as pensões. Ou seja, a esperança de vida aos 65 anos, talvez isso deva ser reavaliado, mas a esperança de vida aos 65 anos, que anda à volta dos 20 anos agora, é isso que conta. Quer dizer que uma pessoa que se reforme por volta dos 65 anos vai ser pensionista durante 20 anos, em média. Ou seja, vai receber pensões durante muito tempo. E é por isso que, como vai receber pensões durante mais tempo do que acontecia no passado, quando isto foi criado, 65 anos era mais ou menos a esperança de vida. Portanto, o Estado, no princípio dos sistemas de segurança social, o Estado pagava pensões àqueles que ultrapassavam a média e não pagava àqueles que morriam antes, obviamente. Portanto, era um sistema com uma outra lógica. Com um outro equilíbrio. Agora, não. Agora, em média, as pessoas estão 20 anos. Quer dizer que algumas estão 30. E, portanto, isto é sustentável. É sustentável se a economia tiver dinamismo. E se a demografia ajudar. Já vimos que a demografia é difícil ajudar do ponto de vista da relação entre nascimentos e óbitos. A tendência é para o contrário. Pois. Mas, repare uma coisa.
há uma estrutura da União Europeia, da Comissão Europeia, que faz estimativas de longo prazo. Antes da crise financeira de 2009, a estimativa era que Portugal, em 2060, ou 50, 60, teria uma população de 11 milhões e 300, estou a citar de memória, de 11 milhões e 300, qualquer coisa assim. Em 2016 ou 12, não recordo bem a data, mas depois da crise, a mesma estrutura fez novo estudo para Portugal e fixava, nessa altura, em 8 milhões e 600 mil. Ou seja, a previsão mudou completamente. Porque várias razões. Agora, quando fizerem a próxima, já vai ser outra vez, porque agora nós estamos com 10 milhões e 700 mil habitantes. Nunca aconteceu em Portugal. Porquê? Por causa da imigração. E, portanto, quem olhar para a imigração sem olhar para esta dimensão, que esteve sempre presente na sociedade, na vida portuguesa. Em Portugal, as questões migratórias, para fora ou para dentro, sempre determinaram o nosso mundo, desde a fundação até antes, da fundação da nacionalidade até agora. E agora continua a marcar. E, portanto, é verdadeiramente a imigração que nos vai ajudar a equilibrar estas relações. E pode nos levar a fazer mudanças nesta área da segurança social também. Ou seja, o Governo criou, entretanto, um grupo de trabalho, não são conhecidas ainda as conclusões. A questão é importante já tomar decisões à luz desta nova realidade até que estava a descrever. Os níveis de imigração, sim, o nosso crescimento dentro de um patamar em que se calhar nem estava previsto, etc, etc. Sim, essa é outra questão muito importante, é porque aqui há uns anos, não muitos, no final do século passado, para mim o século passado é o século XIX, mas não é o século XX, no final do século XX, quando nós pensávamos o que é preciso a economia ter para que haja mais emprego, pensávamos que é preciso crescer 3%. Nunca mais cresceu a 3%, e nós temos o maior nível de emprego da história. Nós, comparando com 2014, 24, na Segurança Social, inscreveram-se novos, em termos líquidos, mais de 1 milhão de pessoas. Que são os tais imigrantes. Não são imigrantes. A maioria nem sequer serão imigrantes. Mas inscreveram-nos na Segurança Social como trabalhadores dependentes. Até foram mais, mas... Sim, ninguém esperaria isso há 10 anos atrás. Ninguém achava possível, porque a economia não está a crescer a 3%. Claro. Era a norma. O que é que se passou? É muito difícil perceber isso. Os economistas teriam que dar muitas voltas à cabeça para perderem algumas ideias feitas e pensar, será que a relação entre produto interno bruto e emprego, o PIB, né, o crescimento, é a mesma que era há 30 anos? Será que hoje não se cria mais emprego? Será que o PIB está bem avaliado? Bom, tem que se fazer todas essas relações. Mas que é um facto novo? Nós temos níveis historicamente altos. Não ouvi isto ao Ministro das Finanças, dizer que estávamos em pleno emprego, um bocadinho excessivo, mas estamos próximos disso. Bom, isso era uma coisa que não acontecia em Portugal há décadas. Uhum. E, portanto, as condições para que haja sustentabilidade são maiores. Por exemplo, nós fixámos, e agora esta é uma ideia um bocadinho disruptiva, fixámos a norma para avançar a idade da reforma na esperança de vida aos 65 anos. Mas atenção, o que está a mudar principalmente, e eu não tenho dados atualizados, precisaremos de um pouquinho mais de tempo para perceber o que é que a média de idade dos que estão a trabalhar é diferente, porque está a entrar mais gente nova, muitos imigrantes, e portanto se calhar nós para o futuro teremos, em vez de ser a esperança de vida aos 65 anos, também devemos entrar em linha de conta se quem está a trabalhar está a envelhecer muito como estava, ou se diminuiu esse rácio, ou até está a rejuvenescer, o que é possível no médio prazo. Portanto, isto não precisa não é uma grande reforma, são ajustamentos que o modelo que tem mostrado bem, tem desempenhado bem, melhor do que todos pensávamos, porque as receitas da Segurança Social estão a crescer a 10% já há vários anos, e superaram com facilidade, não, mas ultrapassaram a crise do Covid, que foi muito dura, a crise da inflação, e mantém-se com uma posição que, como alguém dizia há uns anos atrás, robusta. Portanto, quer dizer que nós não temos problemas, não são problemas, temos desafios difíceis, um dos quais tem a ver com o fim da Caixa Geral de Apresentações. O Estado criou há umas décadas atrás
um sistema próprio para os funcionários públicos, muito mais generoso que os trabalhadores do setor privado, para o qual as pessoas nunca descontaram, ou não, durante muitos anos não descontaram. E eu diria mesmo que nunca descontaram verdadeiramente o que deveriam descontar para ter um sistema que, em vez dos 65 anos, eram os 60 anos de reforma e que, na prática, muitos se reformavam aos 55. Com valores de reforma mais altos do que no setor privado. Tudo isso. E, portanto, o Estado assumiu a responsabilidade de pagar essas pensões. E vai ter que o fazer durante ainda umas décadas. Isso não tem a ver com a segurança social, porque a partir de 2006 isso deixou de haver, ficou um grupo fechado, que é a responsabilidade do Estado. Porque foi o Estado que tomou essa decisão. Não colocar essas pessoas num sistema contributivo, um sistema em que as pessoas contribuíssem, as pessoas e o Estado. Quer dizer, até se pode perceber porque é que o Estado estava a contribuir, ele próprio, para uma coisa que teria a pagar no futuro. E pessoal, não, era como os funcionários que não pagavam impostos. Porque é que vão pagar impostos se é o Estado que lhe paga? Bom, mas isso retira transparência às situações. E cria responsabilidades ao Estado que não foram antecipadas. Deixa um grupo à parte. Deixa um grupo à parte e que o Estado vai ter que se responsabilizar por ele, sendo que já há, talvez, 300 mil, pouco mais, trabalhadores da administração pública que já estão na Segurança Social e esses já contam. Já transitaram. Já transitaram e, portanto, também estão a ajudar. Quando eu falei de 1 milhão, não estou a contar com esses, porque senão, o valor é 1.300.000. Eu tirei 300 mil, porque é eventualmente o saldo que vem da Caixa Geral de Apresentações, da não existência da Caixa Geral de Apresentações. Portanto, esses já têm uma relação de tipo completamente diferente. Há gente que faz a confusão entre isso, mesmo peritos desta área. É errado fazer essa confusão, porque o Estado tem que se assumir como pessoa de bem. Portanto, se assumiu uma responsabilidade com aqueles trabalhadores, que já têm uma forma de cálculo diferente, já têm uma idade da reforma diferente, tudo isso foi mudado. Eu reformei-me com 66 anos e não sei quantos meses. E não com 60, que era a expectativa que eu teria como funcionário público. Aqui a questão é se há haver uma integração dos dois ou não. Ou seja, destes antigos funcionários. A integração já existe para aqueles que entraram desde. Portanto, já estamos a falar de 20 anos. Já não são tão novos quanto isso, já estão a meio da carreira. Mas a questão é as pessoas que nunca chegaram a contribuir. Os que nunca chegaram a contribuir para a Segurança Social? Para a Segurança Social. Têm direito à claro que sim, mas se seriam integrados na... se integrassem, estaríamos a retirar recursos que são necessários para assegurar as responsabilidades que o país está a assumir com os atuais trabalhadores, para pagar a pessoas cuja responsabilidade foi assumida pelo Estado num outro contexto completamente diferente. Portanto, acho que isso seria incompreensível. Pois, e essa era a questão muito levantada que chegou a ser levantada por muitas pessoas. Foi levantada, nomeadamente, a meu ver mal, pelo Tribunal de Contas. Ou por aqueles que fizeram o trabalho para o Tribunal de Contas. Segundo o último relatório do Banco Suíço, o BS, há mais milionários em Portugal, já são 175 mil, mas mais de 10 milhões ainda estão muito longe destas metas no país. O rendimento médio líquido das famílias está abaixo da média da OCDE. O acordo de rendimentos que foi lançado pelo governo socialista e foi renovado pela coligação de direita não está a ser eficiente? Não me parece que se possa dizer isso, porque durante muito tempo se dizia que os salários médios, a única coisa que crescia era o salário mínimo. Os salários médios não estavam... Que havia um alisamento do salário médio. Bom, esse é um bocadinho outro problema. Mas dizia-se mesmo que o salário médio não estava a crescer. Bom, aquilo que nós vemos, há dois indicadores que contrariam. Os estatísticos dizem que o salário médio cresce acima de 7%, se a memória não me falha, nos últimos anos. O que é uma coisa nova. E as contribuições para a Segurança Social, que é dinheiro a entrar, não é estimativa, estão a crescer 10%, 11% nos últimos anos. Mas também há mais pessoas a trabalhar? Há mais pessoas, mas não chegam para... Mais pessoas a contribuir, tudo. Ok. Portanto, quer dizer que há também um crescimento dos salários. E nós há indicadores. Em alguns dos últimos anos, Portugal foi um dos países que cresceu mais o salário médio, que recuperou da crise do Covid com maior densidade. Eu não creio, infelizmente, que essa aproximação dos níveis salariais possa ser feita num período curto. Eu acho que
alguns fatores têm ajudado a que o salário médio tenha crescido mais do que crescia no passado. Um dos fatores é os acordos de concertação, que fixaram mínimos para a contratação coletiva. Outro é a escassez de mão de obra. Quer dizer, o grande explicador de se os salários sobem mais ou menos, há dois grandes explicadores. Um é as qualificações. Quanto mais qualificadas são as pessoas, melhor ganham, ainda que já não seja tão significativo como era no passado, quando havia poucas pessoas qualificadas. Essa relação é hoje menos direta, de facto. É menos intensa, mas continua a existir. A outra é a regulação do mercado de trabalho. Se há escassez de mão de obra, começa a haver disputa pelos trabalhadores, começa a haver mais rescisões e contratações. A pessoa sai de uma empresa para outra porque lhe paga mais. Quando se anda principalmente qualificados e às vezes não qualificados, eu tenho que pagar mais, se for empregador, porque o mercado não tem disponível pessoas. E, portanto, isso faz subir, tendencialmente, o nosso nível salarial. E tem que ser qualificações, acordos e boa situação do mercado de trabalho são as ferramentas para subirmos os salários. Não há, a meu ver, nenhuma bala mágica. Pode dizer, os patrões são maus, são más pessoas, não quero. Não. Vivemos uma sociedade de competição, por vezes excessiva, e, portanto, tem que haver condições objetivas para que os salários cresçam mais do que têm crescido. Obviamente que há aqui um imperativo que é de ordem ética, do ponto de vista societal. Todos nós ficamos, todos nós, muitos de nós, não gostam de ver uma situação em que os níveis de remuneração não permitem às pessoas cumprir as suas ambições. Agora, isso depois traduz-se em comportamentos. E os comportamentos, a meu ver, são principalmente estes. É claro que isso também ajudaria se houvesse uma maior qualificação dos nossos empregadores. Nós temos uma ideia de que, é tudo muito bom em Portugal, exceto os políticos. Esses é que são maus. Não é bem assim. Portanto, nós vimos em termos internacionais. Junto aos políticos, não é bem isso. Os empregadores. Não, todos. Níveis de qualificação afetam a sociedade como um todo. Eventualmente aqui ou lá mais um setor. E os de remuneração também, até os políticos, diria eu. Até os políticos. Aqui há um problema. Seria outra discussão. Há um problema que não vamos falar nisso, mas vamos falar da questão das desigualdades. Que é uma questão extremamente importante. Quer ao nível global do mundo inteiro, quer a nível da Europa, quer a nível de Portugal, nós podemos dizer duas coisas. A desigualdade está a aumentar, e é verdade. Ou a desigualdade está a diminuir, e é verdade. As duas coisas são verdade. Porquê? Porque podemos olhá-las de ângulos diferentes. Se eu comparar a relação entre os 10% mais ricos com os 10% mais pobres, a situação tem vindo a melhorar. Sustentadamente. Em Portugal, 10% são 1 milhão. Mais de 1 milhão. O milhão mais rico contra o milhão mais pobre, a situação tem vindo a aproximar-se. E, portanto, no mundo inteiro, de que maneira? Os milhões, as centenas de milhões de pessoas que saíram da pobreza extrema, daquela que não tem $1 por dia, vieram encurtar as distâncias para os 10% mais. Para as pessoas perceberem, a pobreza está menos extrema. A pobreza está menos extrema e há menos diferença. Mesmo na nossa sociedade, quem é que tem recurso a proteínas animais? Carne, frangos, não sei o quê. Quem é que tinha há 30 anos? A situação melhorou. Mas eu disse também é verdade que as desigualdades aumentaram. Porquê? A concentração é maior. Porque se eu comprar 1% mais rico ou 0,1% mais rico com os outros, a situação agravou-se. É uma franja que não são tão poucas pessoas que têm níveis de rendimento e principalmente níveis de poder, património altíssimos, como poucas vezes existiram na história. Isso vê-se à escala global. O Sr. Musk manda mais do que muitos países. Porquê? Porque é muito rico. E porque controla partes substanciais da economia. E depois existem todos os outros que olham para às vezes para o exercício quase escandaloso do poder e da riqueza e dizem, mas como é que é possível? Mas eu vou mais longe, se nós olharmos para as remunerações de alguns setores em Portugal e compararmos com o salário médio ou o salário mínimo, achamos que é excessivo. E esse gap tem vindo a aumentar, esse diferencial tem vindo a aumentar. E em algumas empresas isso é muito visível. Sim, no setor financeiro, por exemplo. Tivemos responsáveis de empresas, prestadoras de serviços públicos e por aí fora. Não estou a questionar a qualidade das pessoas.
não é o seu caráter, nem nada disso. Estou a dizer é que o sistema fez com que, em algumas áreas, se pagasse mais de 1 milhão de euros, com facilidade, por ano a uma pessoa. Já não falo dos futebolistas, que isso é outro mercado. Mas, portanto, mais de 1 milhão de euros. Bom, para quem ganha um salário mínimo de 870, provavelmente nós temos que olhar isto de forma diferente. À escala global, e também se ouve falar isso em Portugal, em vez de corrigirmos o problema, estamos a agravá-lo. Porquê? Porque os impostos sobre os mais ricos têm vindo a diminuir. Quer porque muitos não pagam, utilizando diversos mecanismos, quer porque os Estados têm vindo a cortar os impostos sobre os mais ricos. Nos Estados Unidos isso é muito evidente. E, portanto, a percepção dessa desigualdade é muito prejudicial à nossa sociedade. E é algo que tem que ser feito, e o sistema fiscal deve ser feito para isso. O programa de governo volta a insistir na meta dos 17% para a redução da taxa de IRC. O PS deve manter a linha vermelha levantada por Pedro Nuno Santos? Bom, eu não sei se chama linha vermelha ou não. Eu acho que o PS tem tido, de forma muito consistente ao longo do tempo, uma posição de que os impostos sobre a criação de riqueza, o IRC, a redução a existir deve ser orientada para premiar quem investe e não para premiar toda a gente. Eu acho essa posição sensata. Vamos lá ver. Se nós olharmos para empresas que têm lucros elevados e que não investem na modernização, na atualização, que não seja para ter mais lucros, que não seja só para ter mais lucros, que não investem na qualificação dos trabalhadores, para que é que eles vão ter benefício fiscal? Se eles já têm um incentivo muito grande, que é ter margens de lucro muito elevadas. E podia citar aqui vários exemplos de setores onde isso é evidente. Tem que ser para reinvestir e não para pagar dividendos aos acionistas. Não é que os dividendos não sejam justos. Sim, mas se eu tiver €1 que posso prescindir, só €1, eu punha 0 para premiar quem investe e não para fazer uma redução global. Se tivesse 1.000 euros ou 1 milhão de euros, por aí. Essa tem sido a posição que eu acho que é compreensível. E não se pensa que é só Portugal que tem esta opção. Não é que o Estado não está a dizer eu quero que sejam estes setores, não é isso. É comportamentos, é objetivos, é empenhamentos, é compromissos. Como é que isso se traduzia em termos práticos? Isso já existe. Há muitas empresas que nos primeiros anos, depois do investimento, têm benefícios fiscais. Agora, por isso é que quando dizem a nossa taxa é das mais elevadas, não, é mais elevada no papel. Depois aquilo que se paga prática, não é exatamente a mesma coisa. E depende das circunstâncias de cada empresas, muitas vezes. O valor global que se paga, há muitos mecanismos, talvez até excessivos, de alteração do valor e, portanto, de reduções, de subsídios e por aí fora. Mas eu continuaria... taxa efetiva e taxa... Sim, portanto, não vamos entrar aqui em pormenores técnicos, mas a ideia é essa. Quanto é que, de facto, se paga e quanto é que está na lei para quanto paga aquele que não tem, que não tem nenhum benefício, por exemplo, por contratar mais jovens ou por investir mais em tecnologias, em inovação e por aí fora. Eu acho que esse caminho é um caminho mais inteligente para uma economia que precisa modernizar-se mais rapidamente que as outras. Uhum. Mas, ainda que isso possa introduzir alguma confusão na legislação em geral e nos vários códigos. Todos os países o fazem. A própria União Europeia promove esse tipo de comportamentos. Com os seus fundos. Estou-lhe a perguntar isto porque gostava de lhe perguntar a seguir qual é a sua expectativa sobre, eventualmente, a coisa mais nova deste governo, que é a reforma do Estado. A coisa mais nova, anunciada com um ministério associado, não é? Mais nova nesse sentido. Lá está, é mais uma situação em que nós não tivemos a oportunidade de perceber qual era, ainda não temos, qual era as verdadeiras intenções do governo no período eleitoral. Quando se cria um ministério, não é que não tenha já havido, mas quando se dá essa centralidade, parecendo que isso vai resolver todos os problemas do país, não vai, era bom que dissessem ao que vinham, para as pessoas poderem perceber. E para poderem fazer aquela pergunta que ainda fazem, que é, isso significa despedimentos? Por exemplo, fazer isso em período eleitoral é muito vantajoso, porque depois quem está na campanha diz não, e pronto, fica aí, não quer dizer que depois não o faça, mas enfim, ficaria amarrado a essa... o governo diz que não vai, aliás, não é fácil fazer experimentos na administração pública. Mas o que é que se pretende?
A reforma do Estado não é reforma da administração pública, já muita gente tem dito isso. A reforma do Estado é pensar o Estado como um todo, com a relação entre os poderes, a regionalização, a organização da administração pública, por aí fora. Não é verdade que não tenha havido mudanças na administração. Desde o princípio do século já houve 2 ou 3 processos de reforma. Se olharmos para um ministério, o ministério que eu fui mais vezes responsável, havia um conjunto de direções que foram extintas. No entretanto, houve uma concentração de funções. Houve criação de novas realidades para responder a novas funções, por exemplo, a questão digital. Portanto, não é verdade que nós tenhamos uma administração pública da Idade da Pedra, do século XX. Houve um conjunto de... Mas acha necessário ainda assim que haja uma... Acho necessário principalmente uma coisa, qualificar as pessoas. Na administração pública, por várias razões, perdeu-se qualidade dos recursos humanos. Isso ajuda a perceber melhor o excesso de burocracia ou também aí havia um caminho diferente para fazer? Nós estivemos aqui sentados... O excesso da burocracia... A semana passada, só para lhe dar um exemplo, os 2 gêmeos que estão à frente da Valouro. Pessoas com 84 anos, com 70 anos de empresariado e que dizem que a grande questão em Portugal é de facto a burocracia. Não acusam sequer muito mais problemas a não ser esse. E que esse é uma forma de tolher, nomeadamente, a atividade empresarial. Eu poderia dar-lhe uma resposta mais de natureza sociocultural, que tem um pouco a ver com as nossas características como povo e como sociedade. Aí uma deferência excessiva que nós temos face ao poder. E ao facto de qualquer funcionário público sentado numa secretária que recebe um cidadão simbolizar ter uma tendência poder, não é? para não se considerar um servidor de quem está do outro lado, mas se considerar um representante do poder. Já muito melhorámos desse ponto de vista, mas isso vem do passado, da nossa história. Depois, a essa camada de burocracia acrescentou-se a burocracia europeia. A burocracia da União Europeia é a campeã mundial. Se houvesse uma Liga das Nações, ela ganharia com toda a facilidade. E reproduz para o país. E depois, existe também um outro problema, que é a burocracia imposta pelas corporações. As corporações que estão no Estado e que influenciam de forma determinante alguns setores críticos, eu digo os nomes: saúde, educação, justiça, é ela própria, muitas vezes, defensora de mecanismos burocráticos. Mesmo noutras áreas da administração, quem é que resiste muitas vezes à diminuição das responsabilidades de fiscalização prévia? Aqueles que a fazem. E muitas vezes têm capacidade para impedir essa mudança. Eu assisti muitas vezes a isso. A decisões governamentais para simplificar isto e aquilo outro. Não pode ser. Depois, se há um problema, quem é que responde por ele? Bom, não quer dizer que às vezes... Não. Depois há um outro problema, que é a dificuldade, muitas vezes, da administração em assumir responsabilidades. Porque o custo que por vezes isso tem para a pessoa em si é muito elevado. E, portanto, refugia-se na passagem do papel para outra secretária, que é a burocracia. A burocracia foi utilizada como instrumento de política económica durante muitos anos. E ainda é. E ainda é. Em alguns países ainda é. Nós, quando... Viabilizando aquilo que interessa viabilizar e... Quando limitávamos as importações, muitas vezes não podíamos fazer por lei, fazíamos por burocracia. Claro. Portanto, tudo isso tem que ser uma cultura diferente, uma cultura com maior exigência, uma qualificação dos serviços. Bom, não creio que este governo tenha condições para proceder a mudanças profundas no modelo de organização do Estado. Estou a falar de regiões, relação entre as regiões e o poder local, não tem condições para isso. Tem que ser um governo com a maioria absoluta. E um governo com um quadro político mais estável. Nós estamos num momento de turbulência da política e, portanto, isso não julgo que dificulta a maioria absoluta ou um apoio maioritário na sociedade muito claro, na sociedade e no Parlamento. Avançando, ficámos a saber esta semana que existe há 7 anos em Portugal um grupo terrorista, o Movimento Armilar Lusitano, que recrutava membros para deitar abaixo o regime democrático numa ação armada. Portugal está a facilitar o surgimento deste tipo de grupos apoiados em discursos de ódio e violência? Não tenho a ideia que Portugal esteja a facilitar por contraposição a outros países. Essa é uma realidade
internacional e europeia, a existência de um crescimento de movimentos radicais, violentos, de extrema-direita, violentos ou não violentos, portanto, movimentos desse tipo, e Portugal dificilmente fugiria, infelizmente, a essa dinâmica. Agora, aquilo que... Eu não quero fazer nenhuma associação à extrema-direita politicamente organizada, no quadro legal que nós temos, e a extrema-direita organizada dessa forma. Não digo que haja nenhuma ligação, não conheço, nem afirmo que haja essa ligação. Agora, não podemos menosprezar o facto de nós vivermos na Europa uma ameaça de crescimento da extrema-direita política, chamemos-lhe assim. No fundo, uma ameaça à própria democracia? Reparem, quando se fala dos populismos, ouviu o discurso do Primeiro-Ministro na tomada de posse do governo, ele disse que temos que reagir aos populismos. Não há populismos. Na Europa só há uma ameaça. Não há um populismo de esquerda, um populismo de direita a ameaçar a democracia na Europa. Não. Na Europa, há hoje, pode ter havido noutros momentos, não nego, há hoje uma ameaça da extrema-direita. Isso é absolutamente indiscutível. Que já demonstrou o que faz quando toma o poder em países da União Europeia. Vejamos o caso da Hungria. O que é que na Hungria se passou? Intervenções do poder político para diminuir a independência dos tribunais, criando um conflito com a União Europeia. Dificuldades da liberdade de imprensa. Dificuldades da liberdade de imprensa com a aquisição pelo Estado ou a tomada pelo Estado da maioria dos órgãos de comunicação social. O que é isso? É um atentado à democracia. Perseguição, ou pelo menos proibição da existência de movimentos sociais ligados a minorias, ligados aos fenómenos da orientação sexual e por aí fora. Portanto, todos esses fatores. E no fim, tensões com a União Europeia. Que, se este movimento progredir, colocam em causa a própria existência da União Europeia como a conhecemos. E, portanto, quando falamos da extrema-direita em Portugal, é disto que estamos a falar. Não é de um qualquer populismo. Eu não estou a minimizar os riscos desses grupúsculos que colocam problemas. Vimos com uma preocupação que, a ser verdade o que se diz, que são elementos das forças de segurança que também estão nesses grupos, que seriam os últimos a poder estar num grupo desses. Não, portanto, tudo isso é preocupante. Mas agora estou a falar do outro fenómeno. E nós temos que... É por isso que eu acho dificilmente compreensível, que alguém que tem responsabilidades de governo minoritário assuma que tanto faz. Tanto faz. À esquerda ou à direita, não. Não é a mesma coisa. A direita não é uma direita como aquela que nós conhecíamos. É uma outra direita que, não por acaso, contestou os 50 anos. Os cartazes. 50 anos. Falharam 50 anos. Falharam o quê? Falharam e antes. Às vezes parecem herdeiros do antes dos 50 anos. E muitas coisas. Salvar Portugal. Salvar Portugal. Bom, quem salvou Portugal do isolamento internacional e de várias tragédias foi a democracia. Deixe-me ir avançando porque o tempo corre contra nós. Vou pegar no seu termo, salvar Portugal. Agora é preciso salvar o PS. O que é que aconteceu ao partido nas últimas eleições, Vieira da Silva? Bom, é uma pergunta que não tem uma resposta fácil. Nós temos que olhar para as últimas eleições em conjunto com as penúltimas. Portanto, a grande queda do Partido Socialista foi uma queda na sequência de uma maioria absoluta do processo que levou à admissão de António Costa. Certo. Eu acho que nós nunca podemos esquecer isso. Há um processo que levou à admissão de António Costa. Há uma interferência no processo político, de processos judiciais, que nós temos que nos questionar se ela é adequada a uma democracia avançada. Ainda vimos agora o que se passou com a averiguação preventiva, nem sabia que isso existia, a Pedro Nuno Santos. Que admito que tenha sido feita com a melhor das intenções. Há uma denúncia anónima, que eles sabem como é que se trata as denúncias anónimas, mas só serviu para equiparar a situação de um primeiro-ministro que decidiu ir para eleições porque tinha um processo político
que estava a decorrer de um outro que não tinha. Mas, como ambos estavam sujeitos a uma avaliação preventiva, parece que é tudo a mesma coisa. Não é. E, portanto, há uma contaminação excessiva que eu não quero acreditar, ou pelo menos não gostaria de acreditar, que seja consciente, deliberada, mas que, objetivamente, levou-nos àquilo que nos levou. Ao facto do Partido Socialista ter que substituir uma liderança. Agora diz, o António Costa sempre quis ir para Bruxelas. Como? O António Costa quis que se tivesse demitido por causa de um parágrafo, não quis. Nunca quis, ninguém quereria. Obviamente que não desistiu da sua vida, mas não quereria que aquilo tivesse acontecido. Mas aconteceu com consequências políticas que estamos a viver. Agora, isso não chega para explicar tudo, porque a situação do PS não é única. A Europa está a viver processos semelhantes. E o PS tem que se preocupar com esta crise, que é uma crise de natureza profunda. Porque ela é acompanhada noutros países com evoluções da esquerda, do centro-esquerda e da esquerda democrática, ou da esquerda socialista, muito evoluções que são negativas. Perigosas. Na Alemanha, na França, a França é uma situação um bocadinho diferente, não temos tempo para conversar sobre isso, mas em vários países. Em alguns casos, arriscando à irrelevância da esquerda e do centro-esquerda. Ora, isso é muito preocupante, porque o eleitorado que se revê na visão em que a sociedade se deve organizar conciliando o interesse coletivo com o interesse individual, que é essa a grande diferença da esquerda democrática. É que ela tem essa preocupação. Não há um valor que se sobrepõe ao outro. Na Covid vimos isso muito bem. Houve muitas vozes, não, mas quem é que tem direito a proibir-me de ir para a rua porque eu posso ter Covid? Isso é a minha liberdade individual de ir para a rua. E é. Mas havia um outro valor que é uma liberdade coletiva de não ser contaminado. E, portanto, o equilíbrio que se encontrou foi aquele. É criticável? É. Mas é esse equilíbrio em toda a sociedade que corresponde à matriz, à essência do pensamento do socialismo democrático e da social-democracia como ela existe. E, portanto, nós temos que voltar aí. Mas essa mensagem não passou definitivamente nas últimas eleições. Não passou. Seria muito difícil um líder novo, um líder com dificuldades de relacionamento com uma situação como aquela que vivemos. Um governo que durante um ano distribuiu tudo a todos. E, portanto, eu, aliás, o que seria esperável, ou expectável, era que a AD tivesse uma maioria forte. Não teve, porquê? Porque o Chega não o permitiu. O Chega foi buscar muitos votos ao PS, mas bloqueou o crescimento da AD, que seria o mais natural para termos um governo de maioria, que era a grande ambição de Montenegro, utilizando o exemplo de Cavaco Silva. E o Partido Socialista, há pouco utilizou essa expressão para toda a família socialista europeia, mas o PS arrisca a irrelevância neste momento? Eu creio que não, por várias razões. Uma, teve aquilo que eu já disse, existe uma mancha no eleitorado, uma margem, uma zona no eleitorado que se revê nessas posições, que gosta desse tipo de equilíbrio, de combinar ambições de equidade com ambições de desenvolvimento. E, portanto, acho que isso existe talvez mais do que noutros países. Ainda que não seja eterno nem definitivo. Depois, porque o PS, e agora vamos ver isso, suponho eu com clareza, tem uma base territorial muito forte. Ainda agora com estes péssimos resultados, foi o único partido que teve deputados eleitos em todos os círculos. Portanto, exceto na imigração, o que também é significativo. Mas creio que há várias razões para que haja condições para transformar este desaire, esta derrota muito traumatizante, num processo de renovação, num processo de mudança. Mas para que haja a reflexão que eu julgo que o Vieira da Silva considerará necessária no partido, é bom ou é mau o José Luís Carneiro ser uma espécie de candidato único? Nós temos que olhar para essa situação em função do momento que vivemos. E o facto de termos eleições autárquicas daqui a 2 meses, ou 3 meses, ou 4 meses. E, portanto, isso condicionou todo o processo interno do Partido Socialista. Eu teria preferido que houvesse disse publicamente, como algumas pessoas fizeram sugestão, aliás, alguns apoiantes de José Luís Carneiro, fizeram sugestão de que houvesse um período mais longo, assegurado, por exemplo,
presidente do partido, coisa que já aconteceu no passado no Partido Socialista. Outros acharam, e foi a maioria do partido, que era melhor resolver a situação do secretário-geral para ir para eleições autárquicas já com esse assunto resolvido. Não era a minha primeira escolha, mas também não, mas percebo-a. Porque de estar em processo de debate interno, quando estamos a tentar renovar câmaras, manter maiorias, conquistar outras, é sempre complicado. Já lá vamos às autárquicas. Falou-se muito de um outro nome, Vieira da Silva, no partido, como alternativa. Eu não sou candidato, nunca fui candidato. E a sua filha? Não, isso não faço mais pequena ideia. O que eu julgo é que a existência de maior contraditório, para usar esta palavra, foi muito condicionada. Não quer dizer que o José Luís Carneiro, que aliás apoiei nas últimas eleições internas contra o Pedro Nuno, não quer dizer que ele não pudesse ser o candidato ou eventualmente o candidato único. Estou a dizer é que era vantajoso que um debate político pudesse existir. Por exemplo, a Comissão Política do PS não reuniu. Só reuniu a Comissão Nacional, que é um órgão que só reúne a Comissão Política, que é o órgão de direção política do partido, do qual eu faço parte, aliás, não reuniu depois das eleições, como reuniu quando António Costa se demitiu, quando Ferro Rodrigues se demitiu, por aí fora. Portanto, e isso empobrece este momento de debate. Mas eu compreendo perfeitamente que há aqui uma batalha muito importante, não sei se é decisiva, mas a batalha muito importante, que é manter a fortíssima base de apoio que o Partido Socialista tem no poder local. Há um resultado mínimo para as autárquicas? Mínimos, só se fosse garantido, o mínimo garantido. Não, obviamente que o PS vai lutar para manter, acho que é o critério principal, manter a liderança da Associação Nacional de Municípios. É isso que... O PS tem um problema de muitos autarcas que estão em limite de mandato, não é? Sem dúvida, isso é sempre uma dificuldade. E isso é penalizador para qualquer partido, para o PS também será. Sim. Seria bom que nós olhássemos para essa realidade, porque por várias razões que não temos tempo para aprofundar, nós transformamos as autarquias maioritariamente numa espécie de período único com dois momentos intercalares, ou seja, quem ganha uma eleição fica lá 12 anos. Qualquer coisa não está a funcionar bem. Provavelmente tem a ver com o modelo eleitoral das autarquias. Vejo com satisfação que há muita gente a querer reavaliar, não para estas eleições, naturalmente, este modelo de a oposição e o governo da autarquia estarem ambas no mesmo sítio. É um pouco estranho. Faz com que em Lisboa, por exemplo, Carlos Moedas, que tem 7 dos 17 deputados, é Presidente de Câmara, e a maioria dos vereadores está numa oposição dentro do órgão executivo. Uma coisa, talvez se compreenda, tenha sido assim no passado, hoje em dia tem muitos problemas, que nós, quem olha para as autarquias, verifica que aconteceram com muita frequência. Eu queria fazer mais uma questão política. E no caso das presidenciais, primeiro, como é que olha para a candidatura de António José Seguro e se acha que ele reúne as condições para garantir o apoio do PS? Bom, essa é uma questão delicada, eu não fugirei, porque já disse publicamente que António José Seguro não é o meu candidato. E que achava que haveria outra candidatura, mas na realidade ela não surgiu até este momento. Até este momento não surgiu. Não... Leio que o PS irá, que há posições que defendem que só depois das autárquicas é que o partido toma uma decisão. Também acho compreensível. Agora, o pior que poderia acontecer é, se fosse assim, ou se for assim, que nós não façamos disto um processo em que quem está no terreno vai acumulando vantagens até que o partido possa, porque nessa altura já não há nenhuma decisão a tomar. Já está tomada na prática. Não gostaria que isso acontecesse, não acho. Não acho que seria uma vantagem para... Portanto, acha que o PS deve tomar uma decisão? Deve colocar as questões. Agora, isso, repara, eu não sou candidato. E, portanto, não sendo candidato não posso dizer nada, porque depende da vontade de quem o queira ser. Que eu acho que existiam outros candidatos com melhores condições para representar uma área política alargada, não é o Partido Socialista, uma área política alargada e com experiência e provas dadas sólidas desse ponto de vista, acho.
se não aparecer, para mim será uma situação negativa. Mais uma situação negativa. Mas vamos ver, eu acho que as últimas sondagens que eu vi hoje de manhã mostram que na área do centro-esquerda há muitos votos que chegariam com facilidade para, pelo menos, para ir à segunda volta. Ainda que seja com António José Seguro. Bem, eu não sei se António José Seguro reúne as condições para isso. As minhas dúvidas são essas. Só mais uma pergunta ainda. Por isso é que eu disse, chegaria. Ainda pela renovação de mandatos, Mário Centeno não deverá ser reconduzido à frente do Banco de Portugal. Foi um mau governador? Não, claro que não. Acho que não há ninguém com o mínimo de bom senso que possa dizer que Mário Centeno foi um mau governador. Mário Centeno tem um capital de experiência, tem uma qualidade, tem uma inteligência, tem um reconhecimento internacional que não é fácil de encontrar e que é construído pelos seus méritos. Devia ser reconduzido. Eu respeito a posição do Governo desse ponto de vista. Acho é que o Governo, se não reconduzir, deve explicar. Coisa que não tem feito na maior parte das substituições que fez. E não deve fazer uma coisa que tem feito em alguns sítios, que é dizer, olha, ou tu vais embora, ou se não te fores embora, irás pelo meu poder, explicarei porquê. Isto é uma prática que aconteceu em algumas áreas da administração pública. Se fores embora, eu não digo nada. Se não te fores embora, eu falo grosso. Não é uma forma bonita de tratar estas questões, e muito menos as pessoas serem despedidas por telefone ou por outro meio de comunicação. Eu acho que Mário Centeno, que aliás é funcionário do Banco de Portugal, Mário Centeno tem todas as condições para representar o país com independência. Ninguém questiona que, no exercício das suas funções, acho que não há ninguém de bom senso em Portugal que questione que Mário Centeno, se for reconduzido, não defenderá os interesses do país e não articulará a sua posição com a posição do Governo, mantendo a independência do Banco Central, que é discutível, eu próprio discuto, mas enfim, seria outra conversa, mas que ninguém pode pôr em dúvida, porque seria quase uma difamação, entre aspas, dizer que Mário Centeno iria fazer política partidária ou qualquer tipo para o lugar que já desempenhou. Não, ele faria, certo, um exercício de muita qualidade e de muita independência, mas respeito a decisão do Governo, só peço que explique. Ficaremos à espera. A terminar, pedimos sempre aos nossos convidados que escolham um tema musical que gostem particularmente, ou que, sim, algum momento particular da sua vida. Pode dizer-nos o que é que escolheu e explicar um bocadinho porque é que fez essa escolha? Há poucos dias estava a ouvir a vossa concorrência e alguém sugeriu este tema e eu pensei assim, já não ouvi este tema há muito tempo. É um tema de um escritor e cantor francês muito famoso na primeira metade do século XX e que influenciou também muitas gerações da segunda metade, chamado Boris Vian, que escreveu um tema chamado O Desertor, Deserteur, em francês, mas é um tema sobre a guerra, em que alguém diz, Senhor Presidente, se quer ir para a guerra, vá você. Porque eu não vou matar pessoas, pobres pessoas. É um tema muito atual, porque a guerra, infelizmente, voltou a bater às nossas portas. E o risco de guerra. Eu não digo que eu não escolhi isto numa lógica pacifista, tout-court, ou simplesmente pacifista, porque eu acho que quem é atacado tem o direito de se defender. E o exemplo mais claro disto é a Ucrânia. Ninguém de boa fé pode exigir aos ucranianos que baixem as armas, que se recusem a combater, porque eles foram invadidos. E o direito de eles se defenderem é um direito elementar. Agora, ao presidente que mandou centenas de milhares de jovens, que são aqueles que fala Boris Vian, pegarem armas para uma guerra que provavelmente eles nem sequer compreendem, esse deve ser questionado. Esse e outros. Muitos outros há, e às vezes de zonas onde nós não esperaríamos que acontecesse. Fica feita a escolha musical de José António Vieira da Silva, o convidado deste Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Rui Ferraz, sonoplastia de João Campelo, imagem de Beatriz Pereira. Até para a semana. Uma boa semana. Igualmente.